de arrebatamento. E era um assunto extenso. O meu desejo era de ter pregado tudo de uma vez só, mas acontece que à medida que eu fui estudando, eu vi que havia várias complexidades, e eu tive que fazer uma pesquisa vasta nos sermões do Mount Branham. Nós temos muitos irmãos, ministros, tratando sobre esses temas, e segundo um ângulo parcial. Então, para não fazermos a mesma coisa, eu queria investigar tudo que o irmão Branham falou. Nós temos aí ferramentas que permitem você fazer uma pesquisa, uma busca, e não limitada apenas aos sermões do irmão Branham, pedir também auxílio, como eu disse lá em Viamão, ao irmão Brian, tirei algumas dúvidas com ele, fiz pesquisa dos sermões do irmão Liveio, porque nós temos um ministério de ensino, e isso é um diferencial muito grande, sim, porque nós temos muitas pessoas, muitos ministros que querem ensinar, mas não querem aprender. Nós não, nós queremos aprender. E estamos sempre aprendendo. Essa é a diferença. Então, eu pedi ajuda a esses ministros, Brian, Liveio, para nós termos uma compreensão completa sobre esse tema. Embora nós estamos sempre aperfeiçoando e amadurecendo mais e mais. Mas eu queria pelo menos tratar um pouco na superfície, como eu gosto de dizer, né, irmão Newton? Para termos uma pequena ideia do que o irmão Branham falou, de como o irmão Liveio entendeu e passou para a igreja, irmão Brian. Então, eu acho que nós podemos ler essa escritura que lemos lá ontem, foi 1 Tessalonicenses, que foi o texto que tomamos como base. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, vamos ficar de pé para a leitura da palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13 até o versículo 18. Os irmãos que estão nos acompanhando pela conexão, se há algum problema de transmissão, os irmãos podem nos reportar para estarmos aqui cientes, para ver se há alguma coisa que nós temos que fazer. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou... Não? Do versículo 13 ao 18. É a mesma escritura que nós lemos lá em Viamão. Eu sei que eu não pude botar o texto ainda, nem muito menos o áudio, gravamos o áudio, eu sei que alguns irmãos não acompanharam, mas nós vamos fazer um resumo do que nós ministramos para os irmãos entenderem o que tratamos, porque nós vamos dar uma continuidade a um tema que começamos lá. Então eu quero retomar aqui a leitura. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Amém. Sim, Pai, nós consolamos nossos corações com a leitura que fizemos e consolamos-nos também crendo de que Tu vai abrir nosso entendimento acerca do que acabamos de ler. Ajude-nos, Senhor, com esta palavra e que ela possa ser de estímulo para despertar a fé de arrebatamento que Tu tens concedido à noiva desse dia através da mensagem que Tu entregou através do Teu profeta. Fala conosco, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou,
eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Amém, amém, graças a Deus. Amém, queridos. No tema que nós abordamos sobre a fé de arrebatamento, apenas retomando alguns tópicos que abordamos, fiz uma rápida lista agora de tarde, quando eu estava revendo aqui as notas. Nós mostramos a escritura de 1 Tessalonicenses e como que o irmão Branham apresentou a sua instrução, o seu ensino, a sua compreensão sobre aquelas 3 fases, porque foi assim que nos apresentou como o arrebatamento se dará. Antes que de fato o arrebatamento aconteça, há um mover de Deus, há uma aparição de Cristo sobre a terra para trazer a nós uma mensagem que o irmão Branham chamou de alarido. Esse texto que eu li aqui da Bíblia é uma outra tradução, você viu? Aqui é João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, e ali diz voz de comando. Mas eu lembro que eu comentei lá em Viamão que a palavra alarido tem vários significados, nós citamos alguns, mas nós tentamos nos focalizar no início desse estudo, mostrando que, embora o irmão Branham falava de uma fé de arrebatamento, os irmãos não podem entender com isso que estivessem referindo a uma outra fé, ou alguma outra instrução, ou alguma outra revelação diferente daquela da Bíblia, da igreja apostólica, lá da era primitiva, lá de Éfeso. Não. O irmão Branham não estava falando de uma outra fé, porque só existe uma fé. Nós lemos ali as Escrituras, Efésios, vários parágrafos de irmão Branham consubstanciando isto, onde ele diz ali para nós, inclusive, que há apenas uma só fé e apenas uma doutrina. E ele disse no outro sermão, eu não sei se vocês vão recordar, porque eu li isso pela primeira vez, ano passado, quando tratamos sobre as 3 vindas de Cristo, irmão Branham diz ali uma mensagem, que você não precisa de uma outra doutrina, você não precisa de uma outra teoria. Amém. Só que você precisa render teu coração a Deus nesta palavra que está aqui. Graças a Deus. Porque é nessa palavra que a igreja está firmemente solidificada e firmada e sustentada. Amém. Este é o fundamento da igreja. Não há uma outra fé, não há uma outra revelação, não há uma outra doutrina. Irmão Branham não trouxe para nós isto, uma outra doutrina, uma outra revelação. O que ele fez foi restaurar para nós, através de uma mensagem para estimular de novo na igreja a mesma fé que ela tinha, que perdeu-se ao longo das eras. Foi isso que a mensagem fez. Nós comentamos ontem rapidamente alguns comentários que o irmão Brian fez comigo, onde ele disse: irmão Diógenes, só existe uma só fé. A fé de arrebatamento é exatamente a mesma fé que você também vai precisar para a tua cura divina, para você pedir a Deus algum auxílio na tua área financeira, pessoal, para a tua salvação, para a regeneração da tua alma, para o novo nascimento. Você precisa de uma mesma fé, é uma única fé. Porque é baseado apenas em uma única palavra, e é a palavra de Deus. Amém. É a revelação de Deus através da sua palavra. E o irmão Branham nos mostrou através da sua mensagem de que neste dia agora, a noiva, a igreja de Jesus, já alcançou a revelação perfeita da palavra de Deus. Amém. A noiva alcançou isto agora. Nós também comentamos que a fé de arrebatamento não é uma espécie de subcategoria de fé, como se fosse uma outra fé além, como se o irmão Branham tivesse subdividido tipos diferentes de fé. Não, não existe. Assim como não existem diferentes tipos de doutrina. Não. Só existe uma fé, só existe uma doutrina. E só existe uma revelação. E fé é uma revelação. Então, ainda que não aconteça, né, irmão Branham disse, você crê que será. E você tem uma revelação porque você sabe que isso vai acontecer. Nós citamos o exemplo de Abraão, que recebeu de Deus a promessa de que um dia sua mulher estéril, Sara, teria um bebê. E ele, durante 25 anos, ficou confessando que sua esposa teria um filho. Ele não duvidou. Ontem até questionei, será que foram 25 anos? Não lembro, não lembrava. Depois a irmã Rebeca disse que na transmissão da nossa rádio, trocou um sermão do irmão Branham, onde ele falava que eram 25 anos.
Então Abraão esperou 25 anos. E durante esses 25 anos ele confessou, ele cria que o filho viria. Era uma promessa, era uma revelação, que para ele era uma fé, que lhe foi dada. E quando você recebe uma revelação, uma diz, você não tem que fazer nada por isso, é Deus mesmo que vai cumprir isso. Você não tem que se preocupar com isso. Então Abraão não estava preocupado. E o bebê, o menino Isaac, nasceu. E eu disse ontem nasceu por quê? Porque Abraão todo dia confessava, ele tinha a fé de Isaac. E somente houve um Isaac porque ele tinha a fé de Isaac. Eu disse ontem, se Abraão não tivesse a fé de Isaac, não haveria um Isaac. Da mesma forma, não haveria um arrebatamento se não houvesse primeiro a fé de arrebatamento. Ela vai acontecer, vai haver um arrebatamento. Há igrejas, há teologias contrárias a isto, mas esse é o ensino do Mambanda. Ele interpretava desse jeito, podemos usar vários tipos da Bíblia, mas essa não é a questão hoje, não vou tratar sobre isso. Mas isso vai acontecer e é um fato. Então, se há um arrebatamento, tem que haver antes uma fé de arrebatamento. Você tem que crer nisso, é uma revelação, Mambanda disse. Ele disse, o arrebatamento é uma revelação. Amém. E nós também mostramos ontem, através de alguns parágrafos, poderíamos ter citado vários outros exemplos, onde tentamos mostrar para a igreja de que a fé de arrebatamento está nesta mensagem da hora, não está em outro lugar. Porque este é o alarido que prepara a noiva para marchar, como eu disse, rumo ao reino, para batalhar. E o Mambanda chegou a dizer num sermão que nós lemos ali, ele disse, eu represento esta fé. Ou seja, ele, a sua vida, o seu ministério, os sinais, tudo aquilo ali era um mover de Deus naquele ministério para dar um estímulo para a igreja, para preparar. Então, a mensagem da hora, ela serve para isto. Todos os dias você tem que ter dessa mensagem, você tem que tirar dela para a tua vida um estímulo. Um estímulo para a tua vida pessoal, um estímulo para o teu casamento, um estímulo para a tua comunhão pessoal com Deus, um estímulo para a tua cura divina, um estímulo para as tuas finanças, um estímulo para a fé de arrebatamento, para tudo. Essa mensagem tem que estimular você para tudo isso. Deus confiou à noiva nesse dia essa mensagem para isto, para te estimular. E nós citamos vários ali exemplos de Mambanda dizendo, eu estou aqui para estimular a tua fé. E é isso que a mensagem faz. E ele disse, mesmo que eu não esteja aqui algum dia, você vai continuar sendo estimulado, porque Deus está aqui, é Ele que faz esta obra. Porque é a palavra não de um homem, de um profeta, mas é a palavra de Deus. E também mencionamos aquele ensino de Mambanda, de que lá na lei de Moisés havia um sinal que era baseado no sangue, que era colocado nos umbrais da porta de Israel, como uma prova, um sinal de que eles tinham uma fé e uma palavra dada por um profeta vindicado. Então, mas aquilo era um símbolo. E o Mambanda disse que aquilo era apenas a química. Hoje, nesse pacto superior, baseado em melhores e superiores promessas, o sinal desse dia, o que é? É o Espírito Santo. É o selo do Espírito Santo. E a noiva desse dia tem que ter consigo esse sinal. É tudo que Deus quer ver. Ele não quer ver as tuas obras, ele não quer ver quanto de dízimo você dá, ele não quer ver alguma obra que você fez, só o que ele quer ver é as marcas do caráter do seu filho na tua vida. Porque a revelação de Cristo, na verdade, como já temos dito, é a própria vida de Cristo se refletindo na igreja. Ontem o irmão Dom perguntou para mim, irmão Jorge, como que está a igreja lá? Uma visita. Eles estão dando fé à palavra, eles estão permitindo que a palavra vivifique-se em suas vidas. Eu disse, irmão, nós estamos ensinando a nossa igreja de que a verdadeira revelação de Cristo é a vida de Cristo em nós. Amém. E eu creio que eles estão crendo nisto. Amém. Então, essa fé que a igreja tem, e é o mover do próprio Deus no seu povo. Não é a igreja se esforçando por alguma coisa, é Deus se movendo. É Deus se movendo. Estamos de pé porque por nós não. Estamos de pé porque Deus se move em nosso meio. Deus o sustenta. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso é esforço teu, isso é vigília tua. Bom, você tem uma contribuição, mas você só está de pé porque Deus tem te sustentado. Então este era o sinal. E o Mambanda comenta no outro sermão que o Espírito Santo é que dá a fé de arrebatamento. Porque é o sinal para esse dia. Então, se alguém diz que não tem fé de arrebatamento, o que ele está dizendo? Que ele não tem o sinal, que ele não tem o Espírito Santo. E nós lemos lá um outro sermão do Mambanda, perguntas e respostas sobre Gênesis. Ele diz que as virgens sábias tinham azeite, que é o Espírito Santo. E logo em seguida ele diz, a fé de arrebatamento. A noiva tem que ter a fé de arrebatamento.
Porque a unção do Espírito Santo é isso. Esse Espírito, esse sinal está aqui para isto. Para te dar a você esse estímulo, colocar primeiro em você esta fé e estimular esta fé para te preparar até que o dia do arrebatamento aconteça. Enquanto acontecer, você vai perder isso? Não. Se você tem a fé disso, você vai ter. Mesmo que você parta daqui deste mundo, dessa dimensão terrena, antes que isso aconteça. Mas uma coisa é certa, quando acontecer, você vai estar lá. Porque durante a vida que você viveu, você cultivou esta fé. Então Deus vai honrar o testemunho que você deu aqui enquanto você esteve aqui. Então veja, este é o azeite da noiva, este é a unção da noiva. Também comentamos que existe, segundo o irmão Brana, uma falsa semente. Eu fiz uma pesquisa, foi somente um sermão que ele citou essa palavra, false seed, falsa semente. Existe uma falsa semente. Ele pegou Eva como tipo, que tinha uma semente errada, e ele fala isso como dizendo, assim aconteceu com a igreja que se organizou. Ela permitiu que uma semente se miscuísse, se infiltrasse, hibridasse e adulterasse a palavra. E isso fez com que depois essa igreja, que se dizia Igreja de Cristo, se organizasse e fez com que ela se afastasse. Era o que o Umbanda chamava de a falsa vinha. Ele disse, esses não irão para o arrebatamento. É como aquelas virgens nécias que dizem, nos dá azeite porque não temos. Sim, não tem o Espírito Santo, não tem o selo, não tem a fé de arrebatamento. Pode ter fé em uma teologia, pode ter fé em um ensino aí de algum outro ministro, mas o que te leva ao arrebatamento é a fé única e genuína da doutrina dos apóstolos. Amém. Porque o Umbanda disse que ele estava representando a verdadeira fé da ressurreição, que ele disse que era a fé que os apóstolos tinham. E também nós fizemos uma rápida pergunta, nós mencionamos isso que o Umbanda disse, que há uma falsa vinha, há uma falsa igreja se levantando, e o Umbanda perguntou, por que a igreja não está indo no arrebatamento? Na condição que ela está, mostrando uma outra vida, uma outra semente, uma outra fé, ela jamais irá. Mas eu questionei ontem, será que a igreja não foi para o arrebatamento por causa da infidelidade da falsa vinha? Não. Ou ainda não subiu no arrebatamento porque está faltando uma outra doutrina a ser entregue? Ou uma outra fé, uma outra revelação? Não, não há outra fé, não há outra revelação. Então, o que está faltando? O que está impedindo a noiva de subir no arrebatamento? A única coisa que está faltando é que o último eleito entre no corpo de Cristo. Quando esse último eleito que resta entrar, receber tudo que nós recebemos, for batizado nessa dimensão pelo Espírito Santo e entrar no corpo místico de Cristo e receber a fé de arrebatamento como a noiva agora já tem, então se completará. A obra de intercessão termina, Cristo vem para resgatar a sua propriedade, não é isso? Mas até que esse último eleito não entre, ainda há uma noiva sendo escolhida. Amém. Eu estou repetindo as palavras do irmão Brana, ele disse, há uma noiva sendo escolhida. Então, embora a noiva tenha essa fé de arrebatamento, porque não há outra fé, embora ela tenha essa fé de arrebatamento e esse arrebatamento não tenha acontecido, a noiva, por outro lado, ela tem que caminhar, ela tem que marchar, ela tem que prosseguir caminhando. Há um caminho ainda a ser percorrido. A igreja de Jesus aqui está sendo aperfeiçoada por uma mensagem. Uma mensagem que leva o povo de Deus ao amadurecimento, para que ela atinja uma maturidade que ela só vai adquirir mediante a plenitude da palavra entregue para este dia. Agora, esta maturidade ainda está sendo alcançada, porque se o corpo ainda está sendo agregado com mais vidas, com mais eleitos, então esse amadurecimento tem que continuar acontecendo até que este último eleito que eu disse entre neste corpo. Então há um caminho a ser percorrido. E Deus ainda continua trabalhando com essa igreja. E ainda há coisas que Deus tem que fazer com essa igreja até que essa fé de arrebatamento, que é a mesma fé que os apóstolos tiveram no passado, seja outra vez estimulada. Eles não subiram no arrebatamento no passado porque não era tempo. Eles tinham fé. Não subiram porque não era o tempo, porque há um tempo determinado. Jesus Cristo disse, eu não sei quando será, né? Nem eu, nem os anjos, a não ser meu Pai que está nos céus. Então aquilo que está encoberto pertence a Deus, mas aquilo que é revelado pertence a nós e aos filhos, a nossa descendência, para nós levar adiante essa mensagem, essa palavra, para continuarmos caminhando nesse percurso, nesse caminho que temos que percorrer,
até chegar essa maturidade? Eu parei mais ou menos ali, nesse estudo. Só resumindo, nós tratamos, eu achei que ia ser um culto rápido, mas foi 1h30 falando. E eu quero tentar concluir com alguma coisa aqui. Eu acho que já estou passando pelos mesmos problemas do irmão Brian, porque o irmão Brian faz um texto e ele praticamente lê todo o texto que ele elabora, porque às vezes é muita coisa e você pode esquecer. Eu realmente, se eu não anoto, melhor, eu vou acabar esquecendo muita coisa que é necessário dizer. Às vezes até alguém me interrompe, bem na hora que eu tenho um pensamento em mente, e se alguém me interrompe, eu perco aquilo, e se eu não anoto, eu levo um bom tempo para recuperar. Eu estou nessas condições já, então eu tenho que anotar e seguir minhas notas. E às vezes eu vou ter que fazer que nem o Brian também, ele para e comenta. Então eu quero seguir aqui as minhas notas até para eu ser compreensível. Eu quero que você compreenda isso aqui, porque é necessário. Amém? Amém? É uma instrução, é uma pequena aula aqui, porque estamos tratando do ensino do William Branham. Amém. Glória a Deus. Então, como eu disse, há ainda um percurso, ainda um caminho a ser percorrido, para que a igreja atinja a sua maturidade. E o que está levando a noiva de Cristo a atingir esta maturidade hoje é aquilo que o Umbanda chamou de a abertura da palavra. Que teve início exatamente quando o Umbanda estava passando já por um outro estágio no seu ministério. Que ele chamava de terceira etapa. A mensagem da hora, ela está sendo pregada para levar um povo ao amadurecimento e à plenitude da palavra. Na medida que a noiva vem aceitando a palavra de Deus em sua plenitude, isso vai conduzir ela então ao quê? A um amadurecimento dos santos, onde a própria plenitude de Deus se manifesta neste corpo de santos. Nós tivemos uma reunião lá em Curitiba, e lá eu preguei um tema intitulado A Plenitude de Deus na Igreja. Nós tratamos de alguma dessas coisas sobre esse amadurecimento da igreja. Então, se você não conhece esse estudo, ou não ouviu, não leu, o texto está disponível, procure. Eu quero que você leia isto, onde fazemos um vasto apanhado de sermões do irmão Branham tratando sobre isto. A igreja agora está chegando à sua plena maturidade. Porque não há outra era da igreja depois. Essa é a última era. Então, na mensagem, a palavra falada é a semente original, número 1. O Umbanda vai dizer assim: se você quer uma igreja, comece com a palavra de Deus. Você quer a vida de Deus? Comece com a palavra de Deus. Com a fé doutrinária, com a doutrina apostólica. Aceite a palavra de Deus em sua plenitude. Ou seja, aceite ela totalmente. Cada medida dela. E então deixe. E se isso é a plenitude de Deus em você, então a chuva que estiver caindo produzirá exatamente o que está em seu jardim. De que chuva que o Umbanda está falando aqui? Nós vamos tratar mais adiante, mas não vou antecipar. Está se referindo aqui a chuva de ensinamento. A chuva temporã, que seria derramada nesse dia para amadurecer o grão. Para que depois este grão estivesse pronto para a colheita. Então, é esse o caminho de amadurecimento que a igreja tem que seguir. E a igreja vem percorrendo este caminho, nesse tempo do fim que estamos vivendo. Essa é a era em que a igreja está chegando, então, à sua plena maturidade. Um sermão que não temos traduzido, Paradoxo, de 64. Umbanda vai dizer assim: a última era da igreja está aqui. Ela chegou à plena maturidade. Umbanda disse que a igreja chegou à sua plena maturidade. Não há mais para onde ir depois daqui. Não espere um outro profeta, mensageiro, esqueça isso. Mas, irmão de hoje, tem um profeta, esqueça isso. Você já chegou à plena maturidade. Você já tem tudo o que você precisa para o teu crescimento e para o teu amadurecimento espiritual. Só o que você tem que tomar cuidado é para não deixar essa falsa semente se infiltrar. É só isso. Zele por isso aqui. Guarde isso aqui. Você já tem tudo o que é necessário. A igreja pode dar amém para isso? Amém. É uma árvore noiva. Jesus foi a árvore da vida do jardim do Éden. Você crê nisso? Amém. A congregação também respondeu lá, amém. Ele era a árvore de vida. Amém. Então, sendo assim, meus queridos, ao mesmo tempo que uma falsa semente está sendo semeada, cultivada, plantada por uma falsa vinha, a fim de produzir uma falsa fé, uma falsa doutrina,
Há uma verdadeira semente proveniente da palavra de Deus que está levando a noiva de Cristo para a sua maturidade. Há uma semente genuína. Se há uma semente falsa, irmã Marlene, tem que haver uma semente verdadeira em algum lugar. Se há um ensinamento falso, uma doutrina falsa, uma fé falsa, em algum lugar tem que haver o oposto disso. Na mensagem A Semente Sinal do Tempo do Fim, Umbanda vai dizer: Cristo nasceu, o Redentor, o único que poderia se colocar entre a vida e a morte e construir um caminho e trazer a ressurreição, exatamente porque ele era a palavra de Deus. Agora, ele falou a palavra, e a palavra era uma semente. Diga isso comigo, a palavra era uma semente. E ela amadureceu em seu tempo. Cada semente de Deus colocada corretamente amadurecerá. Amém. Então veja, essa mensagem da hora está dando esta maturidade. Você entende isso? Amém. Ela está dando essa maturidade para um povo pelo processo da abertura da palavra. O Umbanda disse que há uma noiva em algum lugar caminhando para uma maturidade. Esse é o percurso que ela está percorrendo agora. Enquanto há uma igreja se desviando para credos e cisternas rotas, com uma falsa semente, há uma semente verdadeira na forma de uma palavra que vem se abrindo e se revelando, a fim de conduzir a noiva à sua jornada de encontro ao seu esposo, nos ares. Essa abertura da palavra tem dado vida à noiva desse dia. Mensagem Por que Pequena Belém? Ele só citou esse termo dele, abertura da palavra, em 2 ocasiões. Eu quero ler as 2 únicas ocasiões, a Umbanda mencionou isto. Você vai ver outras vezes, opening the word, quando ele diz, vamos abrir a palavra na leitura, né? Não, mas aqui, com esse teor aqui, só 2 vezes. Eu quero ler as 2 vezes. Temos nos desviado para os credos e bebendo água estagnada de cisternas. O que nós precisamos hoje é de uma abertura da palavra que vive. Existe uma abertura da palavra aí, mas uma abertura da palavra morta e que mata. Ele diz, nós queremos e precisamos de uma abertura da palavra que vive e que dá vida. Amém. E ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não pode falhar. Eles podem chamar isso de telepatia mental, eles podem dizer qualquer coisa que queiram, ou espíritas, ou um diabo, desde que esta palavra esteja seguindo o livre e produzindo exatamente o que ele disse que faria, ela é a fonte da casa de Davi novamente. Lá em Belém, onde aquele Jesus Cristo, mesmo ontem e hoje eternamente, nos habitantes de sua Belém, viver com ela, viver nela, é a jornada da água da vida para nós, como Israel tinha. Amém. Então vemos que o irmão Brana disse que a noiva necessitaria de uma abertura da palavra para que ela avançasse e não se enredasse com os falsos credos, com as águas estagnadas, ou seja, com as falsas doutrinas. Para que ela então avançasse e não se enredasse com essas falsas doutrinas, com esses falsos mestres. E essa abertura, como resultado de um amadurecimento, ela se refletiu no próprio ministério do Umbanda. Como eu disse para você, que estávamos dando de uma etapa para outra. À medida que uma Umbanda amadurecia em seu ministério, aquilo era um reflexo do que seria a sua igreja. A igreja de Jesus está amadurecendo. Ela também está passando por um estágio de transformação, de amadurecimento. A abertura da palavra é isto, mudando o estágio final da igreja desta era do último dia. Mensagem, os ungidos dos últimos dias, onde ele vai mencionar mais uma vez a abertura da palavra, já mencionando essa etapa do seu próprio ministério. Notem, no mesmo dia, quando este mensageiro, não quando ele começar, mas quando ele começar a declarar sua mensagem, vê? A primeira puxada, cura. A segunda puxada, profecia, discernimento dos corações. Terceira puxada, o que foi? A abertura da palavra. O que é a abertura da palavra? A abertura dos 7 selos. A revelação dos 7 selos. E a revelação dos 7 trovões que estavam nos 7 selos. Não estavam apenas no 7º selo. Os 7 trovões estavam nos 7 selos. E a abertura da palavra foi isto. A revelação disto. É isso que vai dar à igreja a maturidade que ela precisa. Os mistérios foram revelados. Não mais. Não há ordem mais superior para revelar a palavra do que
profetas, mas a única maneira do profeta poder ser vindicado é pela palavra. E lembre-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos, para revelar a verdade oculta que tem estado selada na palavra. Vocês veem isto? E é então, nesse dia, quando esta coisa é para acontecer, que Janes e Jambres, a falsa vinha, não é isto? A semente falsa, os personificadores aparecerão novamente, para personificar justamente essa abertura da palavra. Os Janes e Jambres vão aparecer para personificar a abertura da palavra, a terceira etapa. Vai haver um povo para personificar isto aqui. E então, nesse dia, quando esta coisa é para acontecer, que Janes e Jambres, personificadores, aparecem, tal como eles fizeram quando Moisés apareceu com a palavra original para dizê-la. Eles aparecem para personificá-la. Exatamente certo. Agora, vê o que Mateus 24 significa? Ungidos, diz Mombrana. Os falsos ungidos. Então veja, embora Mombrana fosse admoestado por Deus a não falar muito sobre a terceira etapa, porque você sabe que Deus pediu para que ele guardasse silêncio, era uma coisa que não poderia vir a público para que Satanás não personificasse. Por que isto? Porque essa terceira etapa, que é o caminho que a igreja agora está percorrendo, não foi só o profeta em seu ministério. A igreja está percorrendo essa terceira etapa também. Essa terceira etapa é um percurso que a igreja está caminhando para levar uma maturidade tal, onde Deus vai indo operar nessa igreja de forma tal que o diabo não pode saber. Isso tem que ser um mistério. E Mombrana estava muito confiante de que Deus estaria prestes a fazer algo para ajudar a noiva no despertamento de sua fé para o arrebatamento. E ele estava crendo de que essa mudança do seu próprio ministério iria ajudar a própria noiva de Jesus Cristo na terra para essa mudança, para esse aperfeiçoamento, para o seu amadurecimento, para estimular nela esta fé de arrebatamento. Porque, na verdade, a fé de arrebatamento está no selo, está nos trovões. É nisso que está a fé de arrebatamento, ou antes o estímulo, porque é isso que está nas Escrituras, e foi isso que os trovões mostraram, e é isso que tem que ser revelado, para que a noiva seja despertada nesta fé que ela tem, que é a mesma fé apostólica, para caminhar e ser amadurecida a tal ponto em que chega um momento em que então Deus vem, ou envia a voz de arcanjo, e o soar da sua trombeta, para recolher os santos para se encontrar nos ares com seu esposo. Amém. Uma mensagem do Mombrana desvia o olhar para Jesus, traduzir erroneamente para olhe sempre para Jesus. De 63. É tão claro que eu não deveria falar muito sobre isso. Ele não poderia falar muito sobre isso. Há algo que tem que ficar ainda encoberto sobre isto, para que Satanás não personifique. Como ele me disse no princípio, disse isto, não fale nada disso. Lembra-se disso anos atrás? A congregação diz amém. Fala de si mesmo, vê, mas eu tentei explicar aos outros, eu cometi um erro. Explicou a primeira etapa e a segunda etapa, não a terceira. Será uma coisa que, na minha opinião, eu não digo que o senhor me diz isso. Ou seja, ele está apenas aqui avançando sem autoridade, está apenas presumindo. Eu não estou dizendo que Deus me falou isso. Mas eu acredito que isso vai dar início à fé de arrebatamento para a igreja ir embora. Mas eu posso crer que o Mombrana estava correto nesse seu apontamento. Porque à medida que ele vai transmitindo essa abertura da palavra no seu ministério, você vai ver que tudo vai chegar a isto. Vai chegar a esta concatenação, a esta conclusão. Então veja, a abertura da palavra nada mais é do que uma plenitude maior do conhecimento dos mistérios de Deus agora para este dia, que se evidenciaria no próprio avanço do ministério profético de Mombrana. A noiva está caminhando desse avanço que tem, a noiva está a caminho desse avanço que tem estimulado nela a fé de arrebatamento. O próximo passo será o quê? A vinda de Cristo. E a noiva certamente vai estar lá no seu devido tempo. Amém. Mensagem Perguntas e Respostas sobre o Espírito Santo de 59. Jesus disse, diga a este monte, e você já ouviu sobre o que aconteceu. Esse é o ministério
em que estamos entrando. Está falando da terceira puxada, da palavra criativa, é que ele deu alguns exemplos. Estamos a caminho agora. Logo, depois disso, o que vem? A vinda do Senhor. E temos de ter a fé de arrebatamento em uma igreja que possa ser transformada em um momento, em um piscar de olhos, para sair. Ou não iremos. Mas não se preocupe, ela estará lá. Ela estará lá. Então veja, apesar dos problemas dos falsos ministros, do falso ensino, da falsa semente, das falsas doutrinas, a fé de arrebatamento entrará em ação e será despertada na noiva em um desses dias. Porém, a fé de arrebatamento não é uma coisa que a igreja mesmo produz ou faz. Não é você que produz cura divina, não é você que produz batismo do Espírito Santo, e a fé de arrebatamento, muito menos. É Deus em você. Ou antes, Cristo, a fé de Cristo se movendo em meio à igreja. Então, é a fé de Deus se movendo. Ainda que o eleito parta sem que esse evento tenha acontecido, mesmo assim, ele estará lá naquele dia. Porque a sua fé de arrebatamento demonstrada durante a sua vida lhe credenciará a viver esta gloriosa experiência quando chegar aquele dia. Amém. Mensagem de acusação. Talvez nós não vivamos até vermos o arrebatamento. Pode acontecer. Alguns já partiram, na verdade. Santos preciosos já partiram. Não viram o arrebatamento. É que o profeta está dizendo, talvez nós não vivamos. O profeta não viveu para ver. Não viveu em vida para ver. Pode ser que eu morra hoje. Pode que você morra hoje. Eu não sei. Porém, o arrebatamento está se aproximando. Amém. Quando aquilo vier, nós estaremos lá. Amém. Não se preocupe. Assim como todo o resto daqueles que, através das eras, creram e esperaram, eles caminharam na luz de seu dia. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Os crentes eleitos de cada era, que já partiram, eles não estarão no arrebatamento. Por quê? Porque eles tiveram a fé de arrebatamento na sua medida para o seu dia. Eles estarão lá. Eles caminharam à luz de seu dia. Ou seja, cada eleito e cada era creu na fé de arrebatamento para o seu tempo. E eles foram salvos, embora esse arrebatamento ainda não houvesse chegado nos seus dias. E aqui está a luz. Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, eternamente. Ou seja, a medida de fé de hoje para este dia. Abandone seus credos e creia nesta palavra. Esta é a verdade. O irmão Bana bate de leve em sua Bíblia, diz o editor. Por que isto? Porque a fé da igreja está nesta palavra. Amém. Nisto aqui. Ele não tocou numa fita, ele tocou na Bíblia. A fita apenas te ajuda a entender o que está aqui. A fita apenas ecoa para você o que está aqui. A fita é a palavra falada de Deus revelando, mostrando para você o que é a palavra escrita. Depois ele diz, a palavra é verdade. Jesus disse, a minha palavra é espírito, minha palavra é vida. Como você vai receber vida quando você rejeita a vida? Como você vai tomar um dogma, o que é morte, e uma palavra de vida? Expulsar a palavra de vida para aceitar a morte? Como você vai aceitar os dois ao mesmo tempo? Você não pode fazer isto. Que toda palavra do homem seja mentira, cada dogma mentira. A palavra de Deus é a verdade. Amém. Amém. Então veja, esta verdade, por sua graça e misericórdia, agora nesses dias tem sido revelada a nós. Por essa mensagem, por esse larinho que tem chegado à igreja. Então, se a plenitude da palavra já foi dada à igreja, a mamãe disse que já foi dada. Se essa plenitude já foi dada, não poderia estar lhe faltando alguma outra categoria de fé para que só depois disso o arrebatamento não pudesse acontecer. Portanto, já a esta altura nós já deveríamos entender que quando alguém diz por ignorância que ele não tem a fé de arrebatamento, o que ele está dizendo com isso? Que ele ainda não tem a palavra, que a palavra não se abriu para ele, que ele não teve ainda essa abertura da palavra em sua própria vida. Porque a plenitude da palavra ainda não lhe foi dada. É isso que está dizendo em outras palavras. Não, nós não temos ainda a fé de arrebatamento. Tenho que esperar que ela me seja dada. Então ele está negando que tenha abertura da palavra em sua vida. Quando o irmão Bana disse que a noiva, ela já tem isto. Ela já tem.
E é por essa razão que se alguém diz que ainda não possui a fé de arrebatamento, também estará dizendo, em outras palavras, que ele ainda não recebeu o sinal desse dia, que é o Espírito Santo, com a unção da revelação para esta hora. Se alguém possui o sinal, ele também já deve possuir tudo aquilo que seja pertinente a este sinal, a esta unção, a este Espírito. Só as virgens nécias é que ficam dizendo, dá-nos porque nós ainda não temos, mas a noiva já tem isso. Aleluia! Glória a Deus! Então, se a fé de arrebatamento é para levar alguém para o mesmo, para o arrebatamento, e ele diz que não tem essa fé, porque isso seria ainda uma outra coisa que tinha que ser revelada, uma outra doutrina, uma outra fé que tinha que ser passada ainda, então se ele partisse agora mesmo, ele não estará no arrebatamento quando ele acontecer. Porque durante toda a sua vida ele ficou negando que ele tinha em sua vida aquilo que ele precisa ter para estar lá. Então, como nós vimos, o arrebatamento é uma revelação. Então, se o arrebatamento é uma revelação e a fé é a revelação da palavra, então quando alguém diz que não possui a fé de arrebatamento, ele está dizendo que não possui a revelação da palavra. É isso que está acontecendo em muitos tabernáculos, em muitas igrejas, tudo porque falta instrução, falta ensino. Então, a abertura da palavra tem levado a noiva, como eu tenho dito, ao amadurecimento que vai culminar no seu arrebatamento. Na verdade, a noiva já está potencialmente ressuscitada. Você sabe, Paulo falou isso, né? E já está também assentada em lugares celestiais juntamente com Cristo, com seu esposo, mas será na ressurreição de fato, né? Que essa sua maturidade, então, que todas essas bênçãos vão se consumar na noiva e na igreja de Cristo. Mensagem, lugar de adoração provido por Deus, 65. Mambana vai dizer, e Deus potencialmente já nos ressuscitou. Amém. O poder vivificador que nos levantou de uma vida de pecado e mudou nosso ser, já tem potencialmente nos ressuscitado em Cristo Jesus, no qual a ressurreição nos trará a plena maturidade. Amém. A igreja já está no caminho dessa maturidade, já está madura, mas é na verdade a ressurreição que vai consumar isso, porque é ali que você tem o que? A sua adoção completa. Amém? Então veja, essa plenitude, essa plena maturidade, ela vai ocorrer quando o corpo de Cristo já estiver completo e maduro, com o último eleito inserido nela. A revelação para este dia é uma semente que já amadureceu. O corpo como um todo está amadurecendo porque ainda está sendo formado. A noiva ainda está sendo escolhida. Amém. Agora, nós vimos que o Mambana entendia, como eu disse, que o ministério dele, o novo ministério, estava ali refletindo o que estava para acontecer com a igreja. Estava mostrando que ele estava entrando ali para algo que seria de benefício para a noiva, para o corpo de Cristo esse dia. Onde a abertura da palavra favoreceria ao amadurecimento de todo o corpo místico de Cristo, estimulando então a sua fé para o arrebatamento que está próximo. Contudo, no entendimento de Mambana, pouco antes do arrebatamento da noiva, vai ocorrer uma espécie de aperto, um aperto físico, um aperto espiritual, até traduzindo um sermão de um olivei chamado aperto. Ele fala primeiro um aperto espiritual, depois chega um aperto físico. Porque Mambana ensinou isso. Ele disse que isso ia acontecer pouco antes do arrebatamento. Não será ainda a tribulação, nós não vamos passar por isso. Mas você vai pegar, a noiva vai pegar sinais disso. Mambana tinha esse entendimento. Porque isso foi uma revelação dada por ele pelos trovões, pelos selos. Então ele cria que haverá um aperto ainda sobre a igreja. E quem é que vai fazer isso? Quem é que vai perpetrar esse aperto espiritual, físico? Será essa falsa vinha que está sendo levantada aí, com essa falsa doutrina, com essa falsa fé, com essa falsa semente. É ela que vai fazer isso. E ela vai se levantar contra a noiva, seguindo a astúcia de Satanás. Porém, como resposta a isto, a este aperto, a noiva, ela vai se manifestar na forma de inúmeros sinais e prodígios, iguais ao que Cristo fez no seu ministério, para mostrar que o mesmo Espírito que estava nele, em Cristo, agora também está sobre a sua igreja, para que ela faça as mesmas obras que ele fez.
E o Umbanda disse, eu estou aqui para representar essa fé, para que você tenha uma pequena noção do que a própria noiva também fará naquele dia. Amém? Amém. Onde que o Umbanda falou isso? No livro das eras, que foi onde ele colocou os trovões e os selos. Não foi isso? Nós já tratamos disso. Posso comentar daqui a pouco mais sobre isso. Mas lá na página 327, o Umbanda vai dizer assim, a igreja noiva amadurecerá. Por quê? Porque já está chegando a abertura da palavra, os 7 selos, é isso. Ela amadurecerá e sua maturidade será uma identificação com o seu Senhor por meio da palavra, porque será revelado na sua plenitude. E sua cabeça, Cristo, que virá a ela, é o mistério da piedade, que em verdade é Cristo. Amém. E quando a falsa igreja vier contra esta verdadeira vinha, com toda a astúcia e poder diabólico, constituído de força política, força física e demônios das trevas, vão até manifestar sinais e prodígios. Essa falsa igreja vai fazer isso nos últimos dias, quando estiver para se manifestar. Está falando aqui do quê? Está falando da noiva que vai passar por este aperto que está chegando. Né? E isso vai ser pouco antes do arrebatamento. A falsa vinha vai produzir um aperto e sinais. Né? Porém, antes disso, deixa eu pegar o contexto. Essa força física, demônios das trevas, fará as mesmas... quando isso acontecer, a verdadeira vinha, em resposta a isso, com a plenitude do Espírito e da palavra, fará as mesmas obras de poder que Deus fez. Ou seja, justamente quando os primeiros sinais de perseguição contra os santos ocorrer, a noiva receberá uma unção para dar uma resposta à altura e efetuar muitos outros sinais de curas e prodígios naquele dia. Amém. Então, à medida que ela se aproxima de sua pedra de cabeça, tornando-se semelhante a ele através da palavra, porque também o corpo já está se completando, não é isso? O último eleito já está para entrar ali. Quando estiver consumado, então Deus virá para que a noiva e o noivo possam estar unidos como um para sempre. Amém. Do que o Umbanda aqui está falando? Dessa união do noivo e da noiva? Do arrebatamento. Amém. É disso que está falando. Porém, veja, pouco antes então que ocorra esse ajuntamento da noiva, ela fará então muitos sinais e maravilhas. E vai ser por um período breve de tempo. Justamente quando começar o aperto que está por vir contra os santos de Deus. E essa plenitude do poder do Espírito será de tal magnitude que definitivamente a fé de arrebatamento que a noiva já tem, será então nela o quê? Despertada, será estimulada em uma dimensão até então sem precedentes. Dando a ela então claro aviso de que a sua iminente reunião nos ares com Cristo estará para se dar a qualquer momento. Amém. Então, será nessa ocasião que a fé do arrebatamento será sentida entre os santos como nunca antes. Os santos podem ter esses momentos atuais aí de êxtase, em reuniões, onde há avivamento, eles podem se alegrar com cânticos, com uma palavra ungida do ministro, isso pode dar a eles uma alegria, despertar neles um gosto de salvação, mas até nessas reuniões que fazem, encontros, não é isso? Mas nada disso se compara com este mover de Deus aqui, porque não vai ser as portas fechadas de um grupo exclusivo fechado da igreja, ou do tabernáculo, de uma mensagem, não. Isso será por toda parte. Isso acontecerá em toda parte. Não estará limitado a um grupo, a um ensino privado de quem quer que seja. Tão logo os mortos em Cristo sejam ressuscitados e os vivos daqueles dias sejam transformados, o arrebatamento então acontece. O arrebatamento acontece. Porque está ali havendo o despertamento. O alarido fez a sua parte e agora vai entrar em cena o quê? A voz de arcanjo. Para ressuscitar os mortos, os santos que já partiram. Porque eles tiveram fé de arrebatamento naquele dia, por isso que eles vão ter que ser arrebatados. Deus vai honrar a fé deles. Mensagem, o dia da vitória, olha a data, 21 de abril de 63. O que quer dizer isso? Foi depois da abertura da palavra, depois da abertura dos selos. Então não diga que há um equívoco aqui de William Branham. Olha o que ele vai dizer. Nosso dia de vitória completo será em breve, quando o Filho de Deus romper os céus e gritar com a voz de arcanjo, e ele virá novamente, e a sepultura se abrirão, e os mortos sairão. Amém. Eu
achei que era a noiva que ia fazer a voz de arcanjo, irmão Diógenes. Aqui a abertura dos selos para amadurecer a igreja com a doutrina correta, dizendo, é Jesus Cristo, Filho de Deus, que vai fazer isto. E depois o que vai acontecer isto? Os mortos vão ser ressuscitados e vão se reunir. Aguardando, depois do que vem depois do alarido? Hã? Diga para mim. Trombeta, toque de trombeta. Eles vão ficar aguardando isto, não é isso? Amém. Vamos ver o que ele vai falar sobre isso agora. Mensagem que não temos traduzida, deixando escapar a pressão. Ele pregou vários com esse título. Esse é do dia 18 de maio de 62. Eu desejaria que eu pudesse vir aqui por cerca de umas 2 ou 3 semanas apenas sobre o ensino bíblico de profecia e coisas. Veja onde estamos vivendo. Amigos, qual é o problema com as pessoas? Você não pode ver que estamos no tempo do fim? Está tudo acabado. A próxima coisa será uma varredura que reunirá um pequeno grupo, que é a noiva. Em um mês ou algo assim, ela terá ido embora, tão logo ela estiver reunida. Bem, nós estamos no fim. Não restam esperanças em lugar nenhum. Corram para Cristo, pessoal, diz o irmão Branco. Amém. Depois da voz de arcanjo, vai haver uma varredura. E vai haver uma reunião do povo. Pequeno povo. Ele diz que vai ser por 30 dias ou algo assim. Então, depois, o que acontece? O arrebatamento. Amém. Isso tem que acontecer. Amém. Então, veja, o irmão Brana, ele cria que, junto com a fé de arrebatamento, um grande mover do poder de Deus seria manifestado em meio aos santos por toda parte nos últimos dias. Para justamente estimular essa fé neles. Da mesma maneira que os sinais do seu ministério serviam para estimular a fé da sua audiência a uma dimensão maior. Deixa eu ler o que o irmão Brana diz. Cura e o que é o câncer, de 53. Como é que vamos adquirir a fé de arrebatamento quando não temos conseguido fé para a cura? Ouça-me, está se aproximando uma hora, quando a igreja de Jesus Cristo se levantará em sua beleza, onde sinais e maravilhas cairão por toda a parte. E eu creio que esta hora está próxima. Amém. Tudo isso vai acontecer quando a igreja atingir esta plena maturidade. Entende isso? Mensagem Israel e a igreja número 4. Eu verdadeiramente creio que antes que a igreja possa ter o arrebatamento, ela precisa ter a fé de arrebatamento. Por isso que há uma mensagem que tem que entregar isso para ela. Nós não podemos nem sequer ter fé para a cura divina, quanto menos fé de arrebatamento. Precisamos ter uma fé que mudará e vivificará este corpo e que seja levado embora. Eu creio que há uma igreja a caminho esta noite, um poder do Deus vivo, que homens falarão a palavra aqui e ali. Será que é a palavra criativa? Pode ser. E isto brilhará como relâmpago, e uma igreja está surgindo, não algo psicológico, não alguma encenação manufaturada, mas uma igreja real, verdadeira, genuína e ungida pelo Espírito, chamada para fora. Amém. Então veja, queridos, Mombrana acreditava que os vários sinais presenciados lá no seu ministério logo se repetiriam também por meio de todos os santos e um grande derramar do Espírito Santo que os motivaria para a sua fé de arrebatamento. Isso porque, como nós já vimos, a fé para a cura ou a fé para o arrebatamento precisa de alguma forma ser estimulada. Precisa. Seja por algum sinal ou pela própria palavra ungida de Deus, que é um estímulo de revelação para o crente. Então, será exatamente isso que Deus fará no tempo do fim. Estimulando na noiva a fé de arrebatamento para a sua reunião com o Senhor nos ares. Amém. Mensagem que não temos traduzida, Deus falou a Moisés, 53. E eu creio que a era chegou agora. O milagroso, o fenomenal, o batismo com o Espírito, e o poder, e os sinais, e os prodígios, este grande derramamento do Espírito de Deus nos últimos dias. E essa é a coisa que trará a fé nas pessoas, que levará a uma fé de arrebatamento. Que levará a igreja para a glória. Eu creio nisso.
Como pode a igreja ser arrebatada quando ela ainda nem tem fé para a cura? Temos que ter a fé de arrebatamento primeiro. Isso mesmo. Quando Deus se move pelo seu Espírito, sinais e maravilhas começam a seguir. Em todos os lugares, Deus começa a se mover. Os sinais e milagres seguem a Deus. Então veja, isso não seria algo que a igreja, por seu próprio querer, por sua própria vontade, vai produzir. Mas Deus se movendo a igreja, Deus vai na igreja produzir tudo isto. Deus vai fazer este mover, tudo naquele tempo devido, no tempo devido, na devida estação. Então, a noiva, ela se moverá nessa fé de arrebatamento quando Deus a mover nesta fé. Ela tem essa fé, ela tem a doutrina. Mas tem que chegar o momento para despertar tudo isso que está nela. Porque será uma manifestação do próprio Deus em poder através dela. Amém. Mensagem que não temos traduzido, só uma vez mais, de 63, 17 de novembro de 63. Senhor Jesus, grande mestre da vida, o pastor das ovelhas. Venha, Senhor. Essas pessoas têm fome. Elas estão sedentas. Senhor, há anos tenho desejado ver isso acontecer. Talvez ocorrerá, só mais uma vez, Senhor, mais um grande mover do Espírito, porque é isso que tem que acontecer. Só mais uma vez, Senhor, e a igreja pode receber a fé de arrebatamento para entrar. Conceda isso, Senhor, dê a conhecer que o Senhor está conosco. E nós te louvaremos por isso. Em nome de Jesus Cristo pedimos isso. Amém. Veja, já tem, a noiva já tem isso. Mas ela vai ser o quê? Vai ser despertada. Essa fé vai ser despertada na noiva. Então observe que, mais uma vez aqui nós verificamos nessa oração do irmão Brana, porque é algo parecido com o que nós lemos no culto de ontem. Eu não lembro agora os detalhes, mas o irmão Brana fez uma oração assim. Senhor, dá-nos agora, para essa audiência que está aqui esta noite, a fé de arrebatamento. Então eu estava dizendo para a audiência ali que não é uma aula doutrina que se entregue primeiro, uma outra nova fé para ser entregue para depois ter a fé de arrebatamento. Ele disse, pai, se tu queres, tu pode dar agora isto. Ele está fazendo o mesmo pedido aqui para aquela audiência ali. Né? Então ele está pedindo para que Deus se mova ali em meio à audiência, para que ela recebesse a fé de arrebatamento. Ele não estava orando para que aquela igreja recebesse alguma outra fé, como eu disse, uma outra doutrina, para que depois ela se apossasse disso. Essa fé já estava nela, já tem que estar na noiva. Ele está orando para que ele despertasse isso na noiva, para que ela fosse então alcançada, mostrando que tal mover depende unicamente de Deus, mesmo querendo ele desejar e manifestar o seu poder, ungindo e estimulando uma fé que já foi dada. Cristo já deu para a noiva a fé que ela precisa. Essa mensagem agora unge esta fé e estimula essa fé para entrar em ação, para estimular a igreja para esta confissão. Aleluia. Mensagem que não temos traduzido, aceitando o caminho provido por Deus, 63. Ó Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, como podemos sentar aqui, Senhor? Isso deve trazer uma fé de arrebatamento, um poder de Deus, que varreria toda essa audiência, Senhor, em alturas mais elevadas e da glória de Deus. Então veja, o irmão Brana, ele estava admitindo que os sinais presenciados no seu ministério deveriam então animar a igreja para despertar nos santos a fé de arrebatamento. Veja, eu estou repetindo isso para você guardar bem isso, fixar bem na sua memória isto. Porém, como nós já sabemos, isso não será assim até o tempo designado por Deus para acontecer. Outro sermão, por que clamas? Fala. Como sabemos agora, como um homem me perguntou, alguns minutos atrás, acerca da vinda e do arrebatamento. Sabemos que temos vivido em um tempo limite. O tempo do arrebatamento está próximo. Estamos buscando por uma fé de arrebatamento que possa reunir as igrejas e que lhes dê alguma força sobrenatural que possa transformar estes corpos nos quais vivemos. Vemos um Deus que pode ressuscitar o morto do chão ou do pátio e trazê-lo à vida novamente e apresentá-lo perante nós. Com certeza alguém deve ter passado por isso. Algum morto foi ressuscitado. Ele está dizendo, olha, veja esses sinais que estão acontecendo.
Desperte, igreja, porque isso está para acontecer a nível mundial, por toda parte. Quando vemos um Deus que pode tirar um câncer que devora um homem e o converte em uma sombra, ou seja, uma pseudo-vida, semi-morto, e o levanta e o transforma num homem forte e saudável, isso deve dar fé de arrebatamento. Assim, quando essa luz ilumina do céu e a trombeta soa, o corpo de Cristo será reunido rapidamente. E no momento será transformado e elevado aos céus. Amém. Portanto, à medida que a noiva vai dando preeminência à palavra de Deus e vai acatando e aceitando essa abertura da palavra, que é o que está amadurecendo a igreja esse dia, à medida que a igreja acata isso aqui, o Espírito Santo, então, nela começa a se manifestar para despertar nela a fé de arrebatamento. Amém. Porque ele disse que a fé de arrebatamento é o próprio Espírito Santo que dá para a igreja. Amém. Mensagem O Sinal, 63. Eu estou buscando a hora de uma manifestação do Espírito de Deus, nestes últimos dias, em que estamos vivendo agora, por onde o surgimento do Espírito Santo na igreja para uma fé de arrebatamento, pouco antes que isso venha. E tudo está disposto em ordem para isso. Sim, tudo só está em ordem. A noiva já tem um alarido, a noiva já tem uma abertura da palavra, a noiva já tem o selo desse dia, que é o Espírito com a medida da palavra revelada para esse dia. Tudo já está em perfeita ordem, tudo está caminhando perfeitamente. E eu creio que estamos agora no tempo em que a palavra deveria ter preeminência. Eu creio que é tempo de deixar de lado os nossos credos e os nossos pensamentos e voltarmos para a palavra. Amém. Porém, veja que a fé de arrebatamento ela não estará em algum grupo específico, né, ou em algum tabernáculo exclusivo da mensagem, mas será em toda parte. Este manifestar sobrenatural do Espírito Santo será manifestado em toda parte onde os filhos de Deus se posicionaram e se firmaram por essa palavra em sua plenitude. Amém. Mensagem Cristo isto, de 50, não temos traduzido. Deus tem filhos em todos os lugares. Amém. Isso mesmo. Eu creio que quando o arrebatamento vier, aquelas pessoas virão de todas as partes para entrar no arrebatamento. Amém. Não é para um grupo específico. Em todo lugar onde a noiva estiver. Então veja, querido, veja que o Umbanda então falava que tinha que haver um amadurecimento. E ele fala desse amadurecimento porque é uma semente que estava ali, que foi geminada, foi cultivada, foi plantada, e agora estava aí sendo regada, instruída, com o ministério de ensino, com uma chuva de ensino. E o Umbanda diz que há duas chuvas que tem que vir, que é a chuva de ensino, a chuva temporã, como ele chamava, e a chuva serôdia, que ele também chamava de a chuva do arrebatamento, e que ele também chamava de a chuva de colheita, que ele também chamava de fé de arrebatamento. Neste tempo do fim, Deus tem derramado sobre a igreja uma chuva de ensino, que é a chuva temporã, por meio do alarido, que é a mensagem da hora, para, em breve, quando o grão estiver plenamente maduro e identificado com a palavra, receber a chuva serôdia, que é a chuva da colheita, que vai despertar a fé de arrebatamento, a qual é a semente original que já foi plantada na noiva. Eu quero citar aqui dois trechos, duas passagens onde ele trata disso, que está lá no livro das Eras. Na página 342 você vai ver isto. A chuva serôdia só pode vir depois da chuva temporã, que é a chuva da primavera. Ou seja, este mover do Espírito que vai selar a noiva, que vai despertar a fé de arrebatamento, isso tem que vir depois que há primeiro uma chuva de ensino. Está entendendo isso? A chuva serôdia depois é a chuva da colheita. Como podia isto ser a coisa real quando a chuva de ensino não tinha vindo ainda? Ou seja, como que a igreja pode ser arrebatada se ela primeiro não recebeu a fé de arrebatamento? Ou não foi despertado para esta fé? O mensageiro profeta que tinha de ser enviado para ensinar o povo e converter os corações dos filhos de volta aos pais pentecostais ainda não tinha vindo. Ou seja, em outras palavras,
como a fé de arrebatamento pode ser despertada na noiva sem que antes venha o ensino do alarido para poder despertar esta fé na noiva e na igreja. Então há uma ordem. Primeiro há um mover de Deus, há um alarido, há uma chuva. É uma chuva de ensino, uma chuva de instrução, para amadurecer a noiva, para levá-la à plena maturidade. Depois, quando ela tinha esse estágio que ela está percorrendo agora, qual é o clímax disso? Uma outra chuva. É um mover especial de Deus que tem que vir ainda, que ele chamou de a chuva serôdia. Aí você vai ver isso mais adiante. Eu vou pedir para que você anote, se você puder, é na página 344. É bom você ler todo o contexto, não vou ler tudo aqui. Mas é muito bom você ler tudo que o profeta fala ali sobre esse ponto aqui. Mas aqui nessa parte ele diz: Deus levará a igreja diretamente de volta ao Pentecostes do princípio. E o que faz isso? Você sabe o que é? É os 7 trovões que faz isso. Agora, note que no versículo 25 diz: porque precisamos de restauração. O gafanhoto, a locusta, o pulgão e a aruca comeram tudo exceto a raiz, e uma pequena porção do caule. Ora, nos tem sido dito que todos esses insetos são o único e mesmo inseto em diferentes fases. Isso não sou familiar com aqueles cavaleiros lá, dos selos? Ele disse que era o mesmo cavaleiro em cavalo diferente. O que é isso aqui, meu querido? Isso aqui são selos. De uma forma bem sutil. Umbanda incluiu o selo no livro das eras. Isso mesmo, eles são o espírito anticristão manifestado na organização, na denominação e na falsa doutrina através das eras. E aquela pobrezinha raiz e caule vão ser restaurados. Deus não vai plantar uma nova igreja, porém vai trazer sua plantação original de volta à semente original. Ele o está fazendo como declarado no versículo 23. Através da chuva de ensino ou temporã. Em seguida, ou seja, depois dessa, o que vem? A chuva de colheita ou a fé de arrebatamento, que é a chuva serôdia. Então veja que o ensinamento para a noiva já foi dado. A semente já foi plantada, já foi cultivada. O grão já está, então, ali, nessa altura, amadurecido. Breve, então, o que falta acontecer? A colheita. O grão ser colhido em um arrebatamento. Amém. Agora, esta chuva serôdia, que vem como consequência daquela chuva temporã, da abertura da palavra, do alarido, do ensino, ela é uma manifestação do ensino e da revelação dos 7 mistérios, ou dos 7 trovões, que estão nos 7 selos. O resultado desta revelação dos trovões será esta chuva serôdia, essa chuva de colheita que tem que vir. Então, se essa chuva de serôdia tem que vir, então primeiro tem que vir esses selos e esses trovões. E isso já foi dado, porque isso é a abertura da palavra. E o Umbanda vai dizer, lá na mensagem primeiro selo, que veja, com a abertura dos selos, então, é que a igreja vai chegar a essa maturidade, que vai ter essa fé de arrebatamento nela despertado. Então, com a abertura dos selos, então essa então foi a ocasião em que ocorreu a abertura da palavra para dar à noiva isso. E que vai facilitar nela o despertamento, para estimular nela esta fé de arrebatamento. Então, lá no primeiro selo, no parágrafo 75, o Umbanda vai dizer aqui: e então virão 7 trovões misteriosos, que nem chegaram a ser escritos. Isso mesmo. E creio que, através desses 7 trovões, serão revelados nos últimos dias para juntar a noiva para a fé de arrebatamento. Então, os 7 trovões têm que ser revelados para despertar esta fé de arrebatamento que já está nela. Porque com a que temos no momento, nós não conseguiríamos fazê-lo. Há algo, temos de avançar. Nós mal conseguimos ter fé suficiente para a cura divina, temos de ter suficiente fé para ser mudados no momento e ser tirados dessa terra. Agora veja, nós já conseguimos entender pelas palavras do Umbanda
de que a fé de arrebatamento é algo que precisa ser estimulado na noiva, para que essa fé que já está nela seja estimulada e dê os efeitos tanto pela palavra escrita, a Bíblia, como pela palavra falada, que é a revelação da palavra escrita mediante o alarido, mediante a mensagem. A mensagem de William Branham é a palavra falada que revela, que torna a palavra esclarecida e torna as doutrinas da Bíblia todas colocadas no seu devido lugar. Glória a Deus. Então, a noiva ela precisa ter essa revelação para ser estimulada nessa fé, mediante esta palavra. Agora, se os trovões não foram escritos, porque ele disse que eles não tinham sido escritos. Lembra que João tentou escrever na visão e Deus o proibiu, mandou selar. Então não foram escritos. O que foi dito ali não foi escrito não foi registrado o que foi dito ali por eles. Então, se os trovões não foram escritos, como que então que eles poderiam ser revelados? Se não estão escritos exatamente na Bíblia. O trovão 1 disse isso, o trovão 2 disse aquilo. Não há uma nomeação, não há uma especificação. Então, como é que eles podem ser revelados? Somente pela palavra falada. Verdade. Pelo ministério desse tempo, indicado por Deus, para capacitar, para abrir a palavra. Os trovões não foram escritos. Então tem que haver a palavra falada para te revelar o que está escrito. Porque os trovões não falam de outra coisa, a não ser daquilo que está escrito. Verdade. Amém. Então é pela palavra falada. Agora, e de onde que vem a palavra falada? Nas fitas, nas mensagens. Porém, observe que quando o Branham disse isso, ele mal havia começado aqui a tratar do primeiro selo. Ele não tinha entrado no primeiro selo ainda aqui. Tá, o parágrafo 75, ele vai desenvolver isso. Porque depois, quando a ministração dos selos acontece a abertura da palavra, os trovões que estão no selo já começam ali também a ser revelados e despertados. Os trovões já começam ali a ser manifestados. A revelação. Eles já começaram ali a ser pronunciados através do seu ministério e continuará até o final do seu ministério. Porque as pessoas parecem que não entendem isso, mas os trovões, eles não se limitaram apenas àquela ministração dos sete selos ali no Tabernáculo Branham, no mês de março de 63. Não, à medida que avançava o Branham em seu ministério, há mais coisas dos trovões que ele ainda ia falando. É verdade. A revelação do arrebatamento, da forma de alarido, a explicação disso, isso é uma parte dos trovões que estavam ali sendo entregues. Aquilo que o Mambana vai falar sobre Melquisedeque, sobre casamento e divórcio, a semente da serpente, isso ali eram coisas que os trovões ainda estavam mostrando a ele até o final do seu ministério, os trovões ainda estavam sendo revelados. Porque tudo isso, como ele disse, nós já ministramos isso, tratamos disso, isso era uma referência ao quê? À doutrina da Bíblia, a doutrina apostólica. Então veja, os trovões não estavam registrados, escritos, mas do que eles tratavam? Daquilo que a Bíblia falava. Os trovões te ajudam a trazer mais luz acerca do que estava escrito. É isto. Então, observe que quando Mambana disse isso, ele mal havia começado a tratar sobre o ensino do primeiro selo lá do livro do Apocalipse. E como nós já sabemos, os trovões estavam nos selos. Então, embora o Mambana apontasse para algo ainda a ser revelado nos últimos dias, os mistérios dos trovões já estariam começando a soar ali mesmo. Porque ele disse que os trovões tratavam, dentre tantas e outras coisas, também de doutrinas. Ele vai dizer para você que temas como casamento e divórcio, semente da serpente, tudo isso fazia parte do que os trovões soaram. E lá em 65, o irmão Branham ainda estava tratando mais sobre esses temas, como uma abertura ainda maior daquilo que ele já vinha dando nos anos anteriores. Vamos para o livro das Eras de novo, na página 295. O Branham vai dizer aqui: agora este mensageiro de Malaquias 4, que é o Elias, e Apocalipse 17, ele fará duas coisas. Presta atenção, ele disse que vai fazer duas coisas, mas quando você analisa essas duas coisas, você vai ver que essas duas coisas são uma só. Não são duas coisas, é uma coisa só. Ele apenas dividiu, fez uma subdivisão, mas é uma coisa só. Qual é a primeira coisa que vai fazer? Ele, primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. E agora vai dizer, segundo,
Agora, o que é esse segundo aqui? É como que ele vai converter o coração dos filhos aos pais. Então é a mesma coisa. Primeiro ele diz o que o Elias vai fazer. Depois vai explicar como que ele vai fazer. Então é a mesma coisa. Né? Segundo, agora vai dizer, ele revelará os mistérios dos 7 trovões, em Apocalipse 10, os quais são, vai dizer o que é os 7 trovões agora, as revelações contidas nos 7 selos, não no 7º apenas, todos os 7 selos tratam dos trovões. Amém. O Elias viria para explicar isso, para tratar disso. Serão estas verdades mistérios, que verdades mistérios são essas dos 7 trovões nos 7 selos? Divinamente reveladas que literalmente converterão os corações dos filhos aos pais do Pentecostes. Exatamente assim. Então veja, essas duas coisas são uma só. Se os trovões nos convertem de volta aos pais pentecostais, então esses trovões contidos nos selos não podem nos dizer nada diferente do que os pais criam e ensinavam. Do contrário, como que esses trovões poderiam nos converter a uma fé que sequer os pais possuíam? Então, embora os mistérios dos trovões não tenham sido escritos por João, eles estariam tratando de coisas que os pais dos Pentecostes estavam ensinando. Porque esses trovões revelados te convertem à fé que eles tinham, à doutrina que eles tinham. O irmão Branham disse que nada do que os selos poderiam revelar acrescentariam algo à palavra escrita. Porém, elas seriam o quê? A revelação da palavra escrita. É isso que os trovões são. Amém. Mensagem de arrebatamento, 72. E estes 7 selos que têm retido este livro, que são um mistério para as pessoas, deveriam ser abertos nesse dia, porque agora temos a abertura da palavra. Amém? Foi isso que ele prometeu. Agora, não será nada fora da palavra. Então os trovões não vai revelar uma doutrina nova, uma fé nova. Não, vai revelar para você o quê? O que está na palavra. Porque não se pode acrescentar a palavra ou tirar a palavra. Não é uma doutrina nova, não é uma fé nova. Tem de permanecer sempre a palavra. Porém, é a revelação. Revelação é para revelar a verdade. A verdade dela, o que ela é, para fazer isto, para se encaixar com o restante da Escritura. Verdade. Todos os cabos soltos, os trovões, os selos revelados, uniu tudo isso aqui. E então Deus vindica que isto é a verdade. Está vendo? Amém. Então veja, nos dias em que o irmão Branham escreveu isso, os selos já estavam abertos. Esse aqui foi o último sermão doutrinal do irmão Branham, 65. Dali poucas semanas, poucos dias, o Senhor recolhe. O irmão Branham falece. Então, as verdades mistérios dos trovões já estavam ali, então, sendo expostas. Mas pouco antes do irmão Branham partir, ele pediu para o irmão Liveio lhe auxiliar na edição do livro das eras que ele já estava escrevendo. E pouco antes de partir, o irmão Branham pediu para que Liveio lhe ajudasse a inserir também o ensinamento dos selos no seu livro. Mas por quê? O que os selos têm a ver com o livro das eras? Mas o irmão Branham sabia que os seus dias estavam terminando. Ele que tinha que passar isto para a igreja, para que ficasse bem claro, bem notório, para que isso ajudasse ela a despertar a sua fé de arrebatamento, porque está nos selos, está nos trovões. Então ele teve que inserir isso também no livro das eras, para que fosse um livro bem estudado, para que a noiva compreendesse muito bem isto. Graças a Deus. E o mesmo irmão Liveio, que auxiliou o profeta na edição do livro das eras, ele falou que os selos já tem tudo o que a noiva precisa. Amém? Amém. Eu quero que você entenda isso aqui agora. Daqui para frente, agora estou passando para um outro nível aqui da nossa instrução. A mensagem já terminou, já concluí essa parte. Daqui para frente, agora estou tratando com o povo nosso aqui, o povo da doutrina. Porque nós cremos no ministério de ensino, nós cremos que precisamos ser ensinados, porque o próprio profeta diz que tem que haver uma chuva de ensinamento. E como é que ele faz isso? Por um profeta vindicado, por um ministério que nos capacita, para nos instruir, para que cheguemos à unidade de fé, não é isso? Então nós cremos nesse ministério. Como eu disse, eu pedi conselhos para o irmão Bai, para me dar uma orientação, o que ele entende, o que ele podia me ajudar, e depois eu fiz uma pesquisa dos sermões do irmão Liveio. Então isso aqui agora que eu vou passar para você, é algo que o irmão Liveio falou, que eu tirei dos seus sermões, que eu quero compartilhar com você, que são sermões que nós nem tivemos tempo ainda de traduzir. Então você não leu isso aqui. Mas só para o nosso povo aqui entender isso aqui. Porque esse entendimento que Liveio vai dar para você é aquilo que ele empreendeu
aprendeu através do profeta, porque ele estudou, ele compreendeu e estudou aos pés do profeta mensageiro. Eu volto a repetir, muitos erros sendo cometidos aí porque eles abriram mão deste ministério de ensino. Então, quando eles fizeram isso, todo o seu ministério ficou comprometido por causa disso. Então, numa mensagem, o irmão Oliveira vai dizer, é uma série que ele pregou, a mensagem do irmão Branham chamada Shalom, e ele pregava várias vezes aquilo, e dividia em números, né? Essa foi a mensagem número 25 dessa série. Pregou no dia 11 de junho de 89. Aqui o irmão Oliveira vai dizer, repito, isso aqui é só para o nosso povo aqui que estuda as literaturas, que estuda a doutrina, que para ter esse entendimento, eu quero que a igreja tenha isto. Amém? Amém. Aqui ele vai dizer, a fé de arrebatamento vem no momento da abertura dos 7 selos. Porque antes de sua partida, o irmão Branham disse, você tem cada coisa que você precisa sobre os 7 selos para colocá-lo no arrebatamento. O irmão Branham disse isso. O que a igreja precisa para o arrebatamento, onde é que está? Ali, nos selos. Está tudo ali. Eu vou repetir. E ele colocou os selos aonde? Escreveu aonde isto? No livro das eras. Consegue entender, meus amados irmãos, por que o livro das eras é tão detestado até mesmo por alguns irmãos da mensagem? Algumas notícias que chegaram a mim, que parece que foi na Argentina, foi até queimado este livro. O irmão Rosendo deve conhecer histórias piores do que essa. Em alguns lugares o livro foi até combatido. E qual foi a suspeita? Qual foi o pretexto, melhor? Qual foi a desculpa? Foi uma mentira do diabo. Qual foi o pretexto? Porque foi só um pretexto do diabo. Ele inspirou essa mentira neles. E deu certo. Qual foi o pretexto? Não, esse livro das eras não é do irmão Branham. Foi escrito, foi ditado, é tudo dele veio, são palavras, são doutrinas, são ensino do irmão Oliveira. Temos que jogar fora esse livro. Mas isso foi uma mentira de Satanás. Para ungir mentes pervertidas de ministros para fazer isto. Por que isto? Porque Satanás ele abomina o que está no livro das eras. Satanás abomina o que está ali. Porque ali estão os selos, ali estão os trovões, ali estão mistérios daquelas coisas que Deus disse para o profeta, não torne isto público. E embora o irmão Branham espalhou esse selo, porque veja, os trovões estão espalhados ao longo do livro das eras. Tenuamente. Os trovões estão espalhados em todo o livro. O irmão Branham conseguiu fazer isso, com o auxílio do seu associado. E aquilo que nós lemos ali no livro das eras, vai haver um mover do Espírito Santo. Quando a falsa igreja se levantar contra a noiva dá uma resposta a isto. Onde é que é isso aqui? Isso aqui são os trovões. Deus estava mostrando isso para o profeta, ele fez o registro disso. São coisas que têm que acontecer. E Satanás, ele sabe disso. E é por isso que ele combate esse livro. Porque ele sabe que ele é um personificador, mas ele não vai poder personificar todas as coisas. Janes e James não podem personificar tudo. Ele conseguiu imitar alguns sinais, as águas se transformando em sangue, algo assim, mas quando chegou, acho que qual foi o sinal que eles não puderam imitar? Acho que foi quando Moisés pegou pó, não é isso? Moisés pegou pó, passou pó e se converteu em moscas, insetos e pulgas. Eu acho que os coitados de Janes e James tentaram fazer a mesma coisa, pegaram pó e... Não, acho que chegamos no limite. Daqui para frente não podemos ir. Não podemos ir além disso. Os Janes e James têm limitações, mas eu quero dizer para você, Satanás também sabe que ele tem limitações. Quando a noiva operar aquele manifestar lá do poder sobrenatural do Espírito Santo sobre ela, porque vai ser a chuva serôdia caindo sobre ela, a chuva de colheita, Satanás não vai poder fazer nada. Ele vai ter que ficar como espectador, cruzar os braços e dizer, oh my God, não vai poder fazer nada. Então ele abomina este livro. E tem usado pessoas, ministros, para destruir esse livro, para combater isso aqui. Porque aqui tem algo que Satanás abomina. Aqui depois... Tu veja, eu vou repetir isso aqui que ele disse. O Mombana disse, você tem cada coisa que você precisa, os 7 selos, para te colocar no arrebatamento. Amém. Então veja, o que foi revelado nos selos é tudo que a noiva precisa para despertar nela a sua fé de arrebatamento. Embora o Mombana afirmasse que a noiva estava em busca da sua fé de arrebatamento, na verdade a noiva já tem essa fé de arrebatamento. Amém. Outra mensagem do Oliveira, o sinal número 7, 15 de janeiro de 86. E eu começo a ver a escritura e entendendo o que ele disse, tudo que você precisa para colocar no arrebatamento, você o tem agora. Não tem que esperar uma outra coisa agora. Não, você já tem agora. Então, mesmo que ele lamentasse o fato da falta de fé de arrebatamento, ninguém precisa duvidar de que ela já está aí. Amém.
Deus. Nós vamos tê-la, não se preocupe, porque, vamos ser francos, nós já estamos ressuscitados. Sim, nós já lemos isso aqui, o profeta diz. Potencialmente, não é isso? Quando você é ressuscitado, a fé de arrebatamento não é essencial, simplesmente você já tem isto. Amém. A noiva já tem. Amém. Mais 2 palavras aqui dele. Outra série que o Moliveiro pregou, Os Ungidos dos Últimos Dias. Pegou o sermão do irmão Branham e explicou parágrafo por parágrafo. Aí no sermão de número 20, do dia 27 de maio de 87, Moliveiro larga essa aqui para nós. Então temos uma palavra vindicada e não podemos mudar. A vindicação terminou. Sim, aquilo que Deus tinha que mostrar através do seu profeta já foi mostrado. A vindicação já está consumada, está concluída. As pessoas pensam que o Branham tem que voltar com ainda mais vindicação. Eu acho que alguns dizem que tem que voltar para revelar mais algum selo. Parece que é assim que falam, né? Moliveiro até podia admitir, olha, pode ser que haja ainda alguma coisa de trovões para ser manifestado no que tange a cumprimento, porque os trovões não se referem apenas ao que Deus vai fazer com a igreja gentílica, você tem que entender isso. Os trovões também tratam de algo que Deus ainda vai ter que lidar com Israel também. Os trovões também tratam para eles. Porque assim como a noiva precisa de fé de arrebatamento para ser arrebatada, aqueles 144 mil selados lá vão precisar de uma fé de arrebatamento também para ser arrebatados. E o que vai dar para eles essa fé? A mesma mensagem do Elias. A mesma coisa que Deus vai fazer com a noiva no tempo do fim, Deus também vai ter que fazer de uma forma sobrenatural com aqueles judeus que vão ser selados. E Satanás não pode saber nada disso. Não pode saber. Isso está sendo revelado para nós, mas o que vai ser feito exatamente, nós não temos a noção completa. Não. E nem podemos aqui avançar sem autoridade. Não sabemos. Isso está coberto, cabe a Deus. Então alguns dizem, mas será que o Mbanda tem que mostrar ainda mais alguma vindicação? Ele tem que vir para mostrar que ele é o profeta, ou que faltou alguma coisa, que não estava acabado, ele tem que revelar alguma coisa? Aqui o Moliveiro diz, eu não creio nem por um minuto que ele voltará com qualquer vindicação, tanto quanto seja necessária uma vindicação, porque ele disse que nós temos tudo sob os selos para nos levar ao arrebatamento. Amém. Nós já temos. Já foi entregue a noiva. Amém. Quer dizer, chegar à ceia das bodas, com o que ele voltaria? Ou seja, Mbanda vai voltar junto com os santos ressuscitados, junto com os que partiram, melhor. Né? Quando os santos ressuscitarem, Mbanda não vai estar ali. Então aqui ele está dizendo, quando ele vier, né, com o que ele voltaria? Apenas com a mesma coisa que Jesus voltou. Ele falou acerca dos reinos e comprovou a realidade além da sepultura. Então veja, Moliveiro que está dizendo, olha, se há alguma coisa que poderia Mbanda mostrar no retorno, o que poderia ser? Teria que ser alguma coisa que só pudesse ser justificado pela própria Escritura. Tem Escritura que justificasse algo assim? Ele diz, pode ser. Porque quando Cristo ressuscitou, ele se encontrou com os discípulos, não foi? E falou para eles das coisas concernentes aos reinos. E o ministério de Mbanda é o mesmo ministério do Filho do Homem. Você não pode tirar isso dele. Agora veja, você tem que entender isso, porque se ele vai acontecer, se ele vai manifestar, vai aparecer, não vai para fazer a mesma coisa que ele fez. Não. Seria a mesma coisa que você dizer que quando Abel for ressuscitado, vai sacrificar um outro animal para Deus. Ele não tem mais por que fazer isso. Seria a mesma coisa que dizer que Noé, quando for ressuscitado, vai ter que fazer uma outra arca para Deus. Esse era o ministério dele, mas ele não tem que fazer isso quando ele ressuscitar. Ele já terminou, a parte dele já foi concluída, a vindicação dele já está completa. Seria a mesma coisa que dizer que quando Sansão for ressuscitado, ele vai procurar um templo aí de um filisteu para derrubar colunas, para matar mais filisteus para Deus. Esse era o ministério dele, mas ele não vai ter necessidade de fazer mais isso, porque isso foi o ministério dele, foi consumado no seu tempo. Moisés não vai ter que ir lá subir de novo no Monte Sinai para ver mais placas de pedras serem confeccionadas para mostrar tábuas da lei. Olha a lei. Não, esse ministério já foi consumado. E o Mbanda vai ter que vir para fazer tudo isso de novo, pregar lá. Não. Mas se ele tiver que vir, porque ele tinha o ministério do Filho do Homem, será apenas para fazer o que mesmo Cristo fez, falar para nós acerca do reino. Moliveiro diz, pode ser isto, não é mais do que isto. Porque a fé de arrebatamento já está aqui. Amém. Amém. Então aí depois o Moliveiro vai dizer, né, como que, se ele voltaria, seria como? Da mesma forma que Jesus. Jesus ele veio, né, e comprovou a realidade da lei da sepultura. Você pega lá o livro de... Desculpa estar sendo extenso, mas eu já estou concluindo. Você pega ali Lucas, o último capítulo, quando
Você sabe, eu acho que é Atos que fala, né, que Cristo voltou e falou acerca dos mistérios do reino, falou acerca do reino para os seus discípulos. Mas lá em Lucas, eu gosto daquela passagem, ali diz que quando Jesus ressuscitou e se encontrou com os discípulos, ele estava com eles lá em Jerusalém, e dali eles caminharam até uma vila próxima chamada Betânia. Aí você pega aqueles mapinhas que tem no final de Bíblia, né, e tem uma escalinha, você mede a distância e vê quanto é que dá aquilo ali. Dá uns 3, 4 quilômetros. Jesus caminhou com seus discípulos durante 3 ou 4 quilômetros. Por incrível que pareça, na minha cidade lá, próxima, tem uma vilinha chamada Vila Betânia. Eu caminho por lá. E é mais ou menos a mesma distância. Eu levo no mínimo 2 horas para caminhar. Mas é que eu caminho muito rápido. Agora imagine Jesus caminhando com os discípulos durante esse mesmo percurso. Ele caminha bem, eles deveriam ter caminhado com Jesus ali bem devagar. Agora eu te pergunto, será que durante todo esse percurso de 2 horas e pouco, 3, 4 quilômetros, eles ficaram em completo silêncio? Durante todo o percurso, meus irmãos, Jesus ali conversava com os seus discípulos. Nunca esqueça de uma crítica maliciosa de um espírita. Como é que você vai crer naqueles relatos da agonia de Jesus no Getsemane se todos estavam dormindo? Como é que eles poderiam saber? É que eles não criam na ressurreição de Jesus. Quando ele ressuscitou, ele contou tudo para eles. Com toda a agonia que ele passou ali antes, da decisão que ele teve que tomar de sacrificar sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. Ele veio ali e contou para os discípulos com detalhes qual era a fé que ele tinha, para que os discípulos tivessem a mesma fé. Todo o tempo que Jesus conversou com os discípulos, aquilo foi um estímulo para eles, para a sua fé de arrebatamento. Então ele veio e está dizendo, olha, se Simão Brana tivesse que voltar, o que ele ia fazer? Só isso, falar das coisas do reino, para dar um testemunho. Olha, realmente essa mensagem é real, está aqui, estou comprovando isso aqui. O arrebatamento é real, a mensagem é real, está vindicada. Aí o irmão Oliveira fala e conclui, e irmão, você acha que isso não nos daria a fé de ressurreição e a fé de arrebatamento? Oh, sim. Mas veja, ele está apenas aqui fazendo esse quadro, não está dizendo que é assim. Está apenas mostrando para você. Aí, só mais essa mensagem aqui dele. Uma outra série. O Desvelar de Deus, número 4. De 6 de outubro de 85. Aqui ele vai dizer, agora, ele, está falando aqui de Moisés. Ele, Moisés, colocou um véu sobre isso. E isso significava, agora, vamos chegar ao entendimento aqui. Significa que a plena revelação para o povo não estava naquele tempo em uma evidência. Ou seja, o véu estava velando o rosto de Moisés, porque tinha uma coisa que tinha que ser velada para o povo. O povo não devia saber. Mas agora o Oliveira pega isso aqui e faz um tipo. Ele vai dizer aqui, significava então a plena revelação para o povo. Não estava naquele tempo em evidência. Agora, William Branham não se velou como Moisés. Não, ele revelou a coisa toda. Houve a abertura da palavra. Não se velou como Moisés. E a este respeito, mostrando a você que algo restava a vir. Não, tudo já foi dado a nós. Amém. E ele disse, a noiva sobre os 7 selos e os 7 trovões tem tudo que ela precisa para colocá-la no arrebatamento. Glória a Deus. O que isso trouxe? Isso trouxe uma fé de arrebatamento. Sim, você já tem isso aqui. Os trovões foram revelados, está aqui. Isso já é teu, já te pertence. Muito maior do que a cura. Sim, porque veja, a ressurreição é uma forma de cura muito mais elevada. Não é isso? Irmão e irmã, muito maior do que a cura. Então veja, queridos, como disse Mambrana, se você ou eu partirmos antes que o arrebatamento aconteça, ele disse, não se preocupe, você estará lá de qualquer jeito. Amém. Porque você já tem a fé de arrebatamento. Amém? Diga graças a Deus. Nos coloquemos de pé. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós cremos nisso que foi tratado aqui, Senhor, e reconhecemos a Tua palavra que foi dada através do Teu mensageiro. Com base nessa informação, Senhor, para a Tua noiva, eu te peço agora, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que isso ajude a dar um estímulo para a fé de arrebatamento na Tua noiva que aqui está, Senhor. Ajuda a Tua igreja, Senhor, para que quando os problemas vierem, quando as lutas vierem, ela não se entristeça com isso, porque há algo muito mais elevado acima de tudo isso. Há uma fé que não pode morrer.
Senhor, desperta aqui nessa congregação humilde que está aqui. Desperta aqueles que estão nos ouvindo agora. Desperta agora na noiva a fé de arrebatamento. Que o profeta disse, já foi dada a noiva. Você tem tudo sobre os selos, sobre os trovões que foram revelados, que é a doutrina apostólica. Aquilo que você precisa para estar lá. Senhor, nós cremos. O profeta disse, se acontecer de partirmos, não fique triste, você estará lá. Nós cremos nisso, nós confessamos isso. Ajude o Senhor, que essa fé de arrebatamento seja estimulada, Senhor. Nós estamos aqui preparados para o que tem reservado para nós. Ainda está encoberto, sim, está encoberto, mas nós estamos aqui crentes para receber de Ti aquilo que Tu tens para dar para a Tua noiva. Porque nós não estamos aqui esperando outra coisa, Senhor, a não ser a manifestação dessa chuva serôdia que tem que ser revelada, esse sobrenatural que tem que renovar nossas carnes, nossos corpos. Que Tu possa isso agora, em uma medida já, fazer isso agora aqui, a Tua igreja, a Tua audiência que nos ouve, Senhor. Dê este pinguinho dessa chuva serôdia e nós nunca mais seremos os mesmos. Nós teremos mais fé, nós teremos mais confiança, nós não ficaremos mais lamentando, nós não ficaremos mais nos angustiando, nós teremos mais confiança. Como os discípulos tiveram, eles somente puderam dar a vida deles depois que eles viram o seu Cristo ressuscitado. Aquilo deu fé de arrebatamento para eles. Essa palavra tem que ser o suficiente para nós. Nós descansamos nisso, Senhor. Apenas pedimos para que Tu nos ajude a mantermos fiel a isso, que a semente falsa em nenhum momento deturpe isto aqui, mas que nós continuamos e prosseguimos com essa fé original, com essa doutrina apostólica. Igual ao Teu povo, Senhor. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.